Fala galera, hoje um vídeo um pouquinho diferente. Estamos com um convidado especial aqui, torcedor aí de um grande rival. Fala aí, Gui, se apresenta aí pra galera. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Chad. Muito feliz de estar aqui, de poder participar um pouquinho desse projeto de vocês. Quem sabe aí, se o pessoal gostasse e for uma experiência bacana para todo mundo, posso continuar para Boa. próximos capítulos. Bom, mas apresentando rapidamente, sou o Guilherme aqui, Guilherme Veiga, moro em São Paulo também, palmeirense. Então, bom que a Infelizmente. gente ou felizmente, né? Essa rivalidade saudável, tirando o dia de Choque Rei, Exato. mas é isso aí. E vou estar aqui para comentar um pouquinho, para a gente aumentar um pouquinho mais os assuntos do nosso trio de ferro paulista aqui. Boa, boa, excelente, Gui. Então, gente, exatamente. A ideia é hoje a gente fazer um apanhado geral aí dos últimos jogos, ter um pouco ali da perspectiva aqui do São Paulino pro nosso time, né? E perspectiva do palmeirense aí pro Palmeiras. Gui, fala um pouquinho, o que que você achou ali dos últimos jogos aí do Palmeiras? Um time aí formado, Abel sempre reinventando, expectativas pro jogo de amanhã ali na Liberta. Bom, vou comentar mais rápido do jogo de quinta, porque eu achei que foi um jogo protocolar, Palmeiras e Júnior Barranquilha, quinta não quarta, né? O Palmeiras começou na marcha lenta, como tem sido comum, ou o Palmeiras começa muito acelerado, faz o gol e recua, ou ele começa meio na marcha lenta e depois ele acorda no segundo tempo. O Palmeiras dificilmente tem feito um jogo inteiro consistente. Mas até pela maratona, eu não gosto muito de usar isso como justificativa nesse momento, porque tirando Atlético Paranaense, Bahia, Curitiba e os times lá de baixo, todo mundo tem maratona. Sim. Então, essa justificativa para mim é parcialmente válida, vamos dizer assim. Mas contra o Júnior, o Palmeiras não começou naquele jeitinho. Teve um pênalti daqueles que eu não gosto de que seja marcado, mas que é pênalti dentro da regra de hoje. O cara Uhum. se antecipou, o Maurício chutou o cara, pênalti. O Theo Gutierrez, interminável, bateu bem, fez o gol. E aí o Palmeiras, depois disso, assumiu o protagonismo que ele deveria ter. Tentou criar, o, foi para cima, o Abel fez algumas mexidas, o Sousa, na minha opinião, entrou bem. O Flaco ainda não voltou do jeito que deveria da Argentina, na minha opinião, mas mesmo assim ainda foi importante, deu a casquinha pro gol. Palmeiras empatou. A torcida do Palmeiras, em geral, tá bem chata. Então, um empate fora, para mim, resultado ótimo. Quanto foi o jogo mais difícil da chave, né, em teoria, porque Sporting Cristal e Cerro Porteño, eu acho que dificilmente vão trazer grandes dificuldades para o Palmeiras. O Cerro Porteño, o Palmeiras pega todo ano, literalmente, Isso é verdade, né? todo ano espanca. A única memória que eu tenho do Palmeiras não ganhar do Cerro Porteño é das épocas muito magras em 2005, mas fica para outro momento. E que eles também estavam Empatou. em outro momento, né? Sim, o futebol sul-americano era bem mais equilibrado, né? Que não tinha essa defasagem de dinheiro, não tinha Verdade. esse show de vagas para o Brasil. Mas foram dois empates na época, se eu não me engano, e o Palmeiras se classificou em segundo e o Cerro em primeiro, naquela Libertadores, inclusive. Mas acho que o Palmeiras tende a se classificar. Não sei se vai fazer a melhor campanha, que era a expectativa de muito, mas para mim isso é irrelevante, porque o Palmeiras de 2020 para frente fez a melhor campanha em todos os anos e menos em um. E em um desses anos que não fez, ele foi campeão. Em todos os outros, em um ele fez e foi, nos outros não muda nada, até porque final é jogo único. Para mim, se classificar em primeiro já é o suficiente. É, e naquele momento, para mim, a prioridade maior era o jogo mais importante da semana, que para mim sempre será, assim como Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Corinthians, será Palmeiras e Corinthians, que Cara, é, é esse um jogo jogo, aí, é um jogo maior que no brasileiro, não, mas quando é no Paulista, por exemplo, eu falo que é um jogo maior que o campeonato em si. Então, o Palmeiras conseguiu gerir forças, e aí é um jogo difícil de analisar. Vou falar, o Palmeiras não fez um bom jogo. Para mim, deveria ter jogado. concordo com você. Não sei se deveria jogar muito mais, porque o Palmeiras não tem jogado muito mais do que isso. O Palmeiras é eficiente e sólido. Então ele dá pouca chance para o adversário. Ele deu uma grande chance, mas foi aquela chance também. Não foi que o Corinthians teve várias e nem deveria, né? Uhum. Mas o Palmeiras ficou cozinhando. Teve, para mim, raramente eu posso falar isso, mas a arbitragem é incontestável.
De novo, vou usar o mesmo comentário que eu usei do Maurício. Eu não gosto daquela expulsão do André, mas o que o futebol virou hoje, aquilo é expulsão. Tá posto. Então, se o Cara, jogador é burro, sim, não posso fazer nada. A do Mateuzinho, o Mateuzinho pra mim devia ter sido expulso no primeiro tempo. sim, Mas concordo aquela com foi você também. bem pior ainda também. Mas depois, assim, padrão Brasil, Corinthians jogou o jogo dele, quase não teve jogo, e no que teve jogo, o Palmeiras foi pouquíssimo diferente. Ele cruzou na área, rodou, 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 Exato, rodou, não rodou, conseguiu rodou. criar nada, cara. E o Corinthians com Várias dois a horas, menos, assim. isso, várias horas eu senti falta de, principalmente Marlon e Andreas. O Andreas nenhuma vez finalizou, e ele chuta bem, chuta de fora. O Marlon ainda tentou uma ou duas, mas chuta de fora da área, ninguém fez nada. Foi só bola na área contra a zaga alta. E, assim, quase que o Palmeiras cometeu um crime de perder um jogo com dois a menos, mas talvez isso tenha algum valor, porque no, assim, na matemática do campeonato pragmática, o Palmeiras teve um clássico fora e ele fez o mesmo um ponto que o Flamengo fez em Itaquera. Sim. Então, essa é a minha visão do copo cheio. É. Cara, falando um pouquinho desse jogo, eu assisti o jogo, né, do Corinthians e Palmeiras, cara, eu fiquei, eu não sei se é O quase jogo, porque, né? exato, Jogo exatamente. foi pouco, hein? Quase foi aquele WO de videogame, né, de Nossa, número de expulsão, aí termina 3-0 ali pro outro lado. Mas, cara, eu achei, eu não sei se é por sermos torcedores ali de fora, que vem acompanhando o Palmeiras sempre despontando na parte de cima nos últimos anos, mas eu tenho uma impressão diferente da sua, né? Acho que o torcedor ali mais consciente, né, mais imparcial, que você comentou ali nos bastidores. Mas, cara, para mim o Palmeiras ele é eficiente, é sólido e, cara, é um grande time assim, né, em relação à parte. Às vezes falta um pouco de criatividade, digamos, mas as peças que o Palmeiras tem à disposição, cara, são espetaculares. Então, você falou ali da questão da maratona, por exemplo, para todos os times, só que é uma analogia, eu faço uma analogia com aquele negócio do todos têm as mesmas 24 horas. Então, todo nossa. mundo está na maratona, mas se a gente compara, por exemplo, elencos de Palmeiras e São Paulo, cara, o São Paulo não consegue se manter numa maratona. Já o Palmeiras vai ter suas dificuldades, obviamente, ainda mais se for sofrer ali com lesões. Mas, cara, o elenco do Palmeiras, se olha para o banco, é assustador, cara. Dá um time titular ali, tirando uma peça ou outra, dá um time titular. E esse jogo ali contra o Corinthians, por ter essa visão ali do Palmeiras, cara, eu esperava muito mais. O Palmeiras realmente entregou muito abaixo, como você falou, quase perdeu com dois jogadores a mais. E aí eu coloco ali muito na conta do Carlos Miguel, que salvou o chute do Yuri Alberto. Mas se a gente colocar numa balança, eu daria ali 45% para o Carlos Miguel e 55% para o Yuri Alberto do gol perdido. Porque o cara corre com todo aquele campo livre, ele tem tempo de decidir o que ele vai fazer, ele tem a oportunidade de passar a bola ali para o cara fazer o gol. Cara, ele tomou todas as decisões erradas, entendeu? Sendo que ele fez uma jogada espetacular, que ele saiu lá de trás, ele ganhou do Felipe Anderson. Preguiça Anderson, né? Como muitos torcedores ali do Palmeiras chamam. Cara, foi espetacular ali o ganho de velocidade que o Yuri Alberto teve. Mas enfim, não conseguiram criar. E sobre as expulsões, concordo com você. As duas justas, o Mateuzinho já era para ter sido expulso muito antes. Cara, você vê que os jogadores do Corinthians, eles estavam. Cara, eles entraram sem cabeça no jogo, velho. Não sei se é por conta ali dos resultados negativos que ele já somava ali no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Fernando Diniz dá uma inflamada, não sei se ele deu uma inflamada no vestiário, mas, cara, eles entraram sem cabeça completamente. O Gabriel Paulista também, pra mim, tava buscando ali uma expulsão, um negócio impressionante. E o André, cara, entrou numa discussão de. Cara, ele tava ajeitando ali as partes baixas depois do lance. Cara, pode ser, entendeu? E até logo depois do lance que passou o replay, eu falei, cara, é isso. Ele foi pegar água tranquilo enquanto o juiz foi no VAR. Quando o juiz mostra o cartão vermelho pro cara, o cara nem reage. Cara, cara, se até que o Casimiro falou ali na transmissão da Casa TV. Se você realmente tá ajeitando ali os Países Baixos, cara, você vai ficar revoltado com uma expulsão dessa. Você vai fazer barulho, vai pra cima do juiz, vai gesticular. Cara, ele viu a expulsão, fez assim e saiu. Então, cara, de fato, e é engraçado que acho que faz umas
2 semanas, 2, 3 semanas, que outro jogador do Corinthians tinha sido expulso pela O mesma coisa, o Alan. Alan Barralan, né? Eu É, nunca é, sei os nomes. então, enfim, aí a pronúncia também fica a cargo aí de cada um. Mas, cara, precisa ter um trabalho ali psicológico com os caras, velho. Porque o jeito que eles entraram no jogo contra o Palmeiras e, cara, segunda expulsão por dar uma ajeitada nas bolas, pô, Muito é bobo, né? sacanagem, é sacanagem. Mas, e falando um pouquinho da Libertadores, cara, que é, porra, uma Copa que, pra mim, o São Paulo devia estar, mas não tá por falta de mérito. Não foi por causa ali dos jogos ali de outros times no Campeonato Brasileiro ali da temporada passada. Mas, cara, Palmeiras pra mim vem como um dos grandes favoritos, junto com o Flamengo, obviamente, que nem vem sendo nos últimos anos. Cara, se a gente pegar desde 2020, que foi quando o Palmeiras ganhou ali, não, 2019, né, que já começou com o Flamengo. O Flamengo do Jesus. Cara, é tudo time brasileiro, né? Sim, Flamengo, Palmeiras, Palmeiras, E um Flamengo, Botafogo no Botafogo, meio. Não, E o Fluminense, Fluminense, é Botafogo e verdade. Flamengo. Cara, é bizarro, velho. Bizarro. E aí, você até mencionou bem ali da chuva de vagas ali para os times brasileiros. Não sei se foi no vídeo aqui ou nos bastidores, mas mostra a discrepância que tem do futebol sul-americano. Realmente era um futebol muito mais equilibrado. E eu sinto falta disso, cara, porque Eu pra também mim, sinto. eu amo a Copa Libertadores. Pra mim é um negócio assim que, cara, chega dia de jogo assim do São Paulo, mano, dá uma arrepiada. Mas era muito mais emocionante antes, né? Não sei E qual a sua opinião sobre isso. Sim, e a Libertadores tem uma coisa. A Sul-Americana tem, mas é que a América do Sul, assim como na Europa também, tirando o Brasil, tem poucos times grandes por país, time de massa. Sim. E tem aquele espírito do estádio cheio, Defensores del Chaco, o Atanásio Girardot. Não vou falar os da Argentina, né, que todo mundo sabe, Bombonera, Monumental, mas Aham. o Centenário contra Penharol e Nacional, os times do Equador. E antes, meu, qualquer jogo fora de casa na Libertadores era um inferno. Hoje já foi mudando muita coisa e a Conmebol também não permite mais fazer festa, não pode isso, não pode aquilo. E eu tenho memórias da época que o meu time nem chegava perto de ganhar, o seu ganhava, mas Saudades. o modelo de estádio de Libertadores que alguns times, quando chegam, Penharol, Racing, eles ligam o F para as regras da Conmebol, é Uhum. sinalizador e é maravilhoso. É o futebol respirando, assim, no, sem eu dizer o futebol raiz que a gente muito usa, mas a torcida, assim, do jeito que uma torcida tem que ser, fazendo o estádio pulsar, gritando sem parar. É, tem um, Libertadores ainda tem isso, mas mudou muito. Mudou Era muito. uma É, competição ainda mais, assim, o olho brilhava, meu, sim. de uma tal maneira, com um jogo fora de casa, que você sabia, mano, 1-0 tá ótimo. Tanto que a gente tem a mentalidade que empate fora pra mim sempre foi bom. Hoje em dia, mas enfim. Dependendo do time ali, ainda mais quando pega um Palmeiras, tipo, eu até discordo de você. Eu acho que da sua fala no início, né? Eu acho que o Palmeiras, cara, tem que brigar por ser líder ali do grupo, mas é que já tem um nome, né? Se a gente pega ali o histórico do Palmeiras, é o time brasileiro com mais vitórias, com mais gols, o segundo Mais com mais oitavas, mais títulos quarta, ali. mais oitavas, mais quarta, mais semi, mais final. Exato, exatamente. Então, acho que é um time que tem que colocar ali um nome em cima, brigar ali pela primeira posição. Mas é o que você falou, quando a gente pega da realidade, ali o jogo por jogo, cara, o empate fora tá ótimo, entendeu? Porque o Palmeiras vai se classificar, isso é um É, fato, eu né? se eu tivesse que apostar, 16 pontos. Palmeiras perdeu os dois que ia perder. E só pra gente fechar a parte de Palmeiras e migrar para o segundo time do Trio de Ferro, o que que eu acho? Amanhã estarei no Allianz, inclusive. O que eu gostaria que fosse feito, mas eu tenho certeza que o Abel não vai fazer, é rodar o time, inclusive, porque o Palmeiras, assim, para quem vem do futuro e vai ver o vídeo, talvez me corrija, mas o Palmeiras irá ganhar do Sporting Cristal. Em outro jogo pragmático, 2-0, diria. Parece que o Vitor Roque finalmente volta. E eu pouparia, sei lá, Andreas Pereira, Flaco, que estão bem desgastados. Rodaria uns dois ou três. Palmeiras vai ganhar. E priorizaria o jogo contra o Atlético Paranaense domingo, que está descansando a semana inteira. Sim. É, e
teoricamente, né, não vou entrar nesse mérito, mas também está acostumado com sintético, né? Então, a vantagem que dizem que tem não será exercida nesse jogo, né? Então, amanhã para mim jogo protocolar, pouparia, ganharia, tem que ganhar de qualquer maneira, acho que vai Mas o futebol peruano e bola você para acha frente. que ele vai entrar poupando ou você acha que Não, ele vai entrar com o titular? eu acho que ele vai entrar com força máxima, É, o que na eu minha acho opinião isso é também. errado. E vai tirando, porque é aquele negócio, construir o resultado rápido e depois eu acho que ele vai tirando as peças. Eu acho que vai É, ser esse o raciocínio. mas para fazer isso, o Palmeiras vai ter que ser um pouco menos pragmático que todos os outros jogos, né? Que ele ganhou de um gol. Porque poupar todo mundo ganhando de tirar cinco caras ganhando de 1-0, você pode tomar um gol igual o nosso Poçante Santos tomou do Nossa, é revelado, acho que é Recoleta o nome do do time. Poçante Recoleta na única finalização, e aí você perde 2 pontos. Sim, Então, o Palmeiras tem que, no mínimo, fazer 2 gols para poder poupar. Mas mesmo sem poupar, gente, na é. boa. Porque um resultado que não seja vitória amanhã no Allianz, cara, É crise já. Do é jeito que é. crise. 3 jogos sem Exatamente. ganhar, já vão voltar o Pedro Álvares Pardal, e é isso aí. É, então. Mas, cara, antes da gente encerrar, o que você acha que aconteceu no Palmeiras? Porque, por exemplo, você citou ali esse jogo pragmático, faz um gol, se fecha, meio que para de jogar. E eu tenho memórias ali contra o Palmeiras, até dos jogos contra o São Paulo, cara, me agoniava, queria arrancar a cara fora, porque os caras começavam ali o jogo, mano, amassando. Era um gol atrás do outro. Às vezes dois, três gols em 15, 20 minutos. Que aconteceu? Porque hoje as peças que o Palmeiras tem, cara, são muito melhores, entendeu? O pessoal reclamava que a tia Leila não abria o cofrinho lá para contratar. Bicho, quando você pega o time hoje do Palmeiras, que aconteceu? Eu acho que são uma mescla de duas coisas. Primeira, o Abel é da escola Mourinho barra Felipônica. Ele quer ganhar. Sim, E aí, se tiver 1-2-0, a tendência, a não ser que o time seja muito fraco, mas muito fraco mesmo, ele vai recuar o time, dar a bola e especular no contra-ataque. Acho que isso é um ponto. E o segundo ponto, eu acho que o Palmeiras esse ano está tentando fazer muita gestão de energia. Então, ele negocia o jogo, faz lá 1, 2, e faz aí sentido. fala, ó, joga aí, não quero me matar. O tempo vai provar se eu tô certo, mas eu acho que é uma mescla da mentalidade do que o Abel acredita como futebol, que é a escola Felipão Mourinho, não é a Uhum. escola Guardiola, o Klopp, o Hans Flick, e acho que essa questão de gestão de energia. Talvez amanhã, por exemplo, vai voltar o Vitor Roque, parece, e semana que vem o Paulinho. Tendo todo mundo, Paulinho, olha a isso, cara. Meu então, Deus do céu, tem voltando todo Paulinho. mundo, em teoria a coisa muda, né? Fudeu, fudeu. Porque quem tiver no banco dessa galera vai querer jogar. E É, aí o cara vai chegar pra jogar 30, 20 minutos a 1.000. E aí talvez as coisas mudem um pouco. Mas eu acho que é um pouquinho dessas duas coisas aí. Não sei se você concorda comigo. boa. Não, faz total sentido. Eu acho que é uma maneira inteligente de lidar, ainda mais com o calendário super apertado que a gente tem aqui, e com Copa do Mundo em ano de Copa. Então vai ter um período ali de descanso, mas ali o que aconteceria em um mês e um pouquinho, vai ser apertado ali nessas duas janelas, né? Nessa primeira janela antes da Copa e na segunda. E o E Palmeiras tem 8 jogadores da Copa, né? Que não vão descansar. belo ponto também. Isso eu já não tinha nas minhas anotações. Isso daí, isso, cara, embasa muito bem o fato de que o Palmeiras acho que está fazendo uma gestão inteligente e sensata. E aí, já puxando um gancho para falar um pouco do São Paulo aqui, totalmente diferente do planejamento, que inclusive eu já citei em outros vídeos ali com a Mari, nível planejamento São Paulo Futebol Clube, que é o 10 ao contrário. Cara, é impressionante. Você faz tudo que você faz ali de problema de gestão, tira um técnico que já tinha, mano, já tinha um time encaixado, o time na mão, algum jogador ou outro ou não, mas a gente sabe que no São Paulo o interesse maior que prevalece é o dos empresários. Essa aqui é a merda, uma das merdas que acontece no clube. E aí você, com um técnico que já entra pressionado, demitido pela torcida, precisando segurar o cargo dele, ele entrou com força máxima,
contra o poderoso O'Higgins do Chile. E perdemos o Marcos Antônio, cara, que vinha sendo a principal peça do time. A gente vai ficar 6 semanas, pelo menos, sem o Marcos Antônio. Ele deve voltar só depois da Copa. E aí tem a questão da preparação física do São Paulo. Desde que o Roger Machado assumiu com, acho que é o Paulo Paixão, que já é um cara ultrapassado ali, cara, já faz anos, o São Paulo teve 7 lesões, cara. Sete É, saídas por lesão. e salvo engano, acho que até o nossos companheiros Arnaldo e Tironi, que eu até comentei, o comentário que no Inter no ano passado foi a mesma coisa de abril para maio. Teve também uma sequência de lesões que culminou com a queda bruta de desempenho do time. Exato, velho. E a mesma coisa que o São Paulo viveu em 2025, porque a gente tinha ali preparadores físicos dos treinadores que a gente teve, mas tinha ali preparadores físicos que já eram da casa, só que também eram ultrapassados, né, obsoletos, digamos assim. E aí teve toda uma troca, porque, cara, a gente já vinha de anos com problemas ali de departamento médico. Então teve uma troca, a gente sentiu uma melhora. No momento que o Crespo tem o time todo à disposição, consegue encaixar o time, coloca em segundo lugar ali no Campeonato Brasileiro. Aí, cara, a gente tem essa reviravolta que eu até agora não quero bater muito nessa tecla porque já foi, mas eu continuo achando um absurdo e movimentações ali, uma ação por pura política porque, como você citou nos bastidores, Roger Machado, amigo de longa data do Rui Costa, que é o diretor de futebol, aí o Roger Machado é chamado ali pelo São Paulo, com a demissão ali do Crespo, sendo em volta de, cara, não estava alinhado com os objetivos que a gente acredita para o time, para o clube esse ano, que é disputar todos os títulos da temporada. E aí me traz o Roger Machado, que não conquistou nada na carreira, com o Paulo Paixão, preparador físico totalmente ultrapassado, e aí, magicamente, é uma baita coincidência, obviamente, né, pessoal? Não vou colocar nada aqui. Os jogadores que vinham criticando o Crespo, o empresário vinha criticando o Crespo, magicamente voltam a jogar. Que é o Ferreira, Pablo Maia, o próprio Lucas. E agora o Lucas está fora ali por questão de lesão, né? O Pablo Maia passou a ser o preferido ali para entrar no meio de campo ali na volância, né? Ao invés ali de outros jogadores às vezes até preferindo o Pablo Maia do que o próprio Danielzinho, que vinha sendo a principal peça ali do meio de campo com o Marcos Antônio. Agora a gente perde Marcos Antônio, como é que fica? Aí vai entrar com o Danielzinho ou vai manter ele na reserva? E, cara, é o nível de planejamento que eu falo. É, E e pode fazendo falar, Gui. só um comentário sobre o planejamento, porque eu não tive a oportunidade de comentar, e para mim ainda teve um erro crasso que foi, eu acho que essa decisão de ser demitido, eles já estavam, vamos demitir assim que possível. De- Pelo menos para ter algum pouco de noção, podia ter demitido no domingo ou no sábado, que caiu pro Palmeiras já, pro cara pelo menos ter os 10, 15 dias de intertemporada. Esperou rodar todos aqueles dias para demitir o cara, acho que Sim. 2 ou 3 dias depois do outro jogo. Que, gente, aí quando veio até, ah, mas é porque deu folga. Ah, isso no bolo pode até ser, Roger mas não, Machado fez a jamais, mesma coisa, ninguém falou nada. jamais iam demitir por causa disso. Só jogaram na conta. Então, planejamento realmente É bizarro. E é o que você falou, bem lembrado, inclusive. A diretoria, o backstage ali do São Paulo se contradiz nas próprias ações, cara. Essa questão ali do descanso, essa questão de, vamos buscar os títulos, traz um cara que só ganhou dois estaduais na carreira inteira. Mas aí tem jogador, os comentaristas, não, porque o Roger Machado na tática é incrível. Cara, a gente precisa ver isso dentro de campo, cara. E não vê. Desde que o Roger Machado assumiu o São Paulo, os três ali, dois, três primeiros jogos, ele manteve a formação do Crespo e o time se saiu muito bem. A partir do momento que ele começa a implementar as ideias dele, cara, o São Paulo foi ladeira abaixo, cara. Negócio assim bizarro. Se a gente pega esse jogo contra o O'Higgins, cara, a gente tomou pressão do, de um time do campeonato chileno dentro de casa, cara. O primeiro tempo ontem foi assustador, velho. Foi assustador. lembrando que o Chile não conseguiu, ficou atrás da Bolívia na repescagem da América do Sul. Exato, velho. E esses não Exato. são os melhores jogadores chilenos, né? Porque eles estão na Europa. Exato, cara. O jogo, os caras, você vê.
os caras eles começam meio retraídos, porque é o São Paulo, tem toda uma história, mas ninguém é besta. Todo mundo vê ali os últimos anos como o time vencendo e tudo. Então eles sentem que o São Paulo tá errando um pouquinho aqui. Mano, os caras já vai criando coragem, já vai criando espaço. As grandes chances ali do primeiro tempo foram do O'Higgins. E o resultado só não foi negativo para o São Paulo ontem, justamente pela qualidade dos caras, mano. Teve um gol lá que o cara errou o chute embaixo da trave. Ele errou a bola. Sabe quando você vai chutar a bola e chuta meio com a parte de cima que a bola dá uma subida assim? Uhum. Cara, foi isso. E aí o segundo tempo o São Paulo volta muito melhor. Realmente foi o início do segundo tempo ali que eu fiquei animado. Então o São Paulo trocando passes ali super rápidos, envolvendo a zaga ali, o meio de campo do O'Higgins. Faz o segundo gol muito rápido, o primeiro gol do Arthur ali pelo São Paulo, que vem sendo um cara muito importante. Vamos ver até quando o gás dele dura, porque a gente sabe que nos outros times ali, no próprio Palmeiras, teve É, esse histórico, né? vou até fazer essa pergunta pra você, já que você trouxe o assunto. Depois eu comento sobre o Arthur no Palmeiras, mas o que que você tá achando do Arthur? Eu, que nem eu comentei, não vi esse jogo contra o Rings, mas acho que vi todos os outros jogos do São Paulo, inclusive o delicioso jogo contra o Boston River. Mas ele tem todos os jogos que eu vi, ele jogou bem, participou bem do jogo, criou fumaça e ele tem qualidade, né? Exato, exato. Cara, tô gostando muito desse início dele. Eu acho que a gente pode, desde que o Roger Machado, acho que um único acerto do Roger Machado, vamos dizer assim, da diretoria, desde que ele chegou, cara, é a principal peça do time. Entendeu? Um cara que, cara, cria chance, cria alternativa, se apresenta para o jogo. Isso é uma coisa que, conversando com a Mari ali, com os meus amigos também, são paulinos, cara, a gente sentia muito falta da pessoa, do jogador que busca o protagonismo ali, né? Então a gente já vinha experimentando isso ali com o Danielzinho, com o Marcos Antônio. Agora o Arthur assumiu ali a, a liderança ali dentro de campo, né, do jogo e tudo. Mas, cara, inclusive eu quero que você fale ali do período dele no Palmeiras, porque todos os outros clubes que ele passou, todos os torcedores que eu vejo ali em rede social, o pessoal que eu converso, dizem isso, né? Ele é um cara que começa muito bem, depois vai perdendo o gás, se perde, enfim, que você pode falar dele no Bom, Palmeiras eu lá? vi um dos primeiros jogos dele como profissional em 2018, se eu não me engano, no Allianz Parque. Ele jogou muito bem. Foi inclusive depois que o Roger Machado foi demitido. Olha só, coincidência do mundo, eu lembrei agora. O Roger Então, Machado caiu, veio o técnico da base, treinou um jogo, o Arthur jogou muito e depois foi emprestado porque a gestão Matos não colocava a gente da base. Aí ele foi pro Londrina, foi muito bem, foi pra lá pra cá. No Bragantino é difícil analisar porque ele foi muito bem e o principal jogador do Bragantino por anos. sim, Porém, o Bragantino não dá pra avaliar ninguém cavalo paraguaio, porque né? não tem pressão. Os jogadores parece que na hora que dá pra ganhar eles também não Desanima, falta. assim, sei lá. Não sei, mas ele foi bem e chegou muito, muito bem no Palmeiras, assim, muito bem mesmo no Palmeiras. E eu acho que a queda dele tem um pouco dele, mas eu acho que teve mais a ver com a lesão do Dudu do que com o Arthur em si. Porque pela minha experiência de observar o Arthur, ele joga muito bem com a perna invertida, que é como Sim. ele tá jogando no São Paulo, inclusive. O Dudu se machucou, o Abel jogou ele para outra ponta e aí ele morreu. E o Palmeiras como um todo morreu naquela época. O Dudu não vinha jogando bem, mas o Dudu era o Dudu. E aí ele perdeu o Dudu e o Arthur. E aí o Arthur não teve uma sequência e logo foi vendido. Mas assim, no final, ele participou de poucos jogos, foi muito bem no começo e ficou pouquíssimo tempo porque o Palmeiras conseguiu ganhar 5 milhões de euros em acho que 3 ou 4 meses. Então, na prática, para o Palmeiras, o Arthur foi super bem, Uhum. porque ele entregou dentro de campo e entregou 5 milhões de euros em menos de 6 meses, fora o que já tinha rendido da primeira vez. Sim. E assim, no Botafogo eu vi alguns jogos, ele começou bem, mas o Botafogo também é É, uma então. zona que eu não sei se torcedor do Botafogo tem direito de reclamar de jogador, viu? Eu acho que eles têm o direito de elogiar o Danilo e o time de 2024, mas Nossa, o fora Danilo joga isso, bola mano, pra caramba, mano. é uma zona, mas assim, acho que o Arthur, voltando, né, pra não estender muito, enquanto ele estiver jogando do jeito dele de perna invertida, ele vai agregar muito. Em outras posições, tenho minhas ressalvas contra o desempenho dele. Mas acho que ele tende a ajudar muito no São Paulo, principalmente se ele Boa. ficar mais naquela faixa de campo.
Não, legal você falar isso, até dá um alento, né? Porque, cara, quando se fala de São Paulino, nossas expectativas, elas sempre, do torcedor ali real que acompanha, são de neutra para baixo. Então, a gente se anima, obviamente, cria expectativas ali positivas em determinados momentos, mas no final das contas a gente sempre mantém uma neutralidade. E pelo que tinha escutado, já lido sobre o Arthur, com o que você fala agora, já me dá uma certa tranquilidade de que ele pode realmente ter uma continuidade boa, né, entregar bastante. Mas até para não estender muito, né, para a gente já ir encerrando, pessoal, o, só para falar ali, finalizar sobre o São Paulo, que nem o Gui falou aqui, cara, acho que o Roger Machado já entrou com os dias contados, foi uma movimentação totalmente precipitada que foi feita ali. E, cara, se a gente pega esse o último jogo contra o O'Higgins e contra o Vitória, cara, lamentável, entendeu? Lamentável. O São Paulo não cria nada, o São Paulo perdeu, cara, derreteu. O time que estava ali com o Crespo foi completamente derretido, em termos de competitividade e até interesse, né? Na verdade, o São Paulo já vem de um tempo, cara, é aquele time que começa achando que vai ganhar quando quiser. Aí, cara, quando a água bate ali na bunda, começa a correr, mas falta 10, 15 minutos para o final do jogo, e aí, com a falta de criatividade, não consegue imprimir muita contundência ali contra os adversários. Cara, para mim tem que cuidar de tirar o Roger Machado logo, e pelo que eu vi nos bastidores, tirando ele, muito provavelmente já vão tirar o Rui Costa, porque é um cara que já não entrega como diretor de futebol. Contratações ali pífias, muito questionáveis, não só dentro de campo, mas eu não vou entrar nessa seara porque não temos indícios, insumos para trabalhar em cima disso. Mas, cara, é lamentável. E aí fica o questionamento: putz, São Paulo vai atrás do Dorival? Inclusive, eu falei até em outro vídeo, nível de Ah, planejamento de São Paulo. Técnico que está bem, um certo preço, você tira ele, pega um técnico que não conquistou nada, que praticamente baixou a metade do que São Paulo pagava para a comissão técnica toda, mas aí é a economia de palito, que eu até citei no vídeo, para você vir atrás de um Dorival que, cara, deu uma valorizada fodida depois que ele assumiu a seleção brasileira. E aí, como é que fica ali a parte de cofres? Para mim, o Dorival é um excelente técnico, mas também não vai ser a salvação, né? Acho que em termos de Copas o cara vai muito bem. Se a gente pegar, acho que as últimas quatro Copas do Brasil, ele foi ele campeão ganhou três, de três, por três times sim. diferentes. Então, cara, é um negócio assim bizarro. E mais uma Libertadores, Mas, né? O Flamengo também. exatamente, mais uma Libertadores. Então, é um técnico que pode agregar muito. Se for para tomar essa decisão, tem que ser logo. Porque daqui a pouco alguém demite um técnico aí e traz o Dorival. Porque também não tem muito mais opção, né? O São Paulo pode almejar sei lá quem, mas no final das contas vai faltar grana. Então, acho que é a gente acompanhar os próximos capítulos, vamos ver como se desenrola. Espero que daqui a alguns anos a gente possa ver o São Paulo como o Palmeiras está hoje. Espero que não. E, e aí, Gui, vou deixar você encerrar, cara, suas considerações finais, enfim, encerra aí o vídeo aí pra galera. Legal. Bom, primeiramente, de novo, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Achei bem legal. Bate-papo proveitoso. A gente se é, desafiando aqui nos comentários com pontos de vistas diferentes, de torcedores diferentes, mas mantendo um nível legal aí de diálogo. Foi super proveitoso. E só para fechar, contra o Vitória, para mim teve um ponto fundamental no São Paulo também, que o Carelli faz muita falta, mas nossa, ele faz Cara, é muita falta pro São absurdo, Paulo. velho. Assim, ele É absurdo. tecnicamente, obviamente, não é o Careca, como quase nenhum centroavante hoje é, mas e eu ele tem até uma certa similaridade com o Vitor Roque. O que ele incomoda, o que ele briga, o que ele atrapalha, o que Sim. ele causa de burburinho e além de tudo, né? Eu acho que, salvo engano, ele é o artilheiro do São Paulo na temporada. É a melhor E temporada da carreira dele, bicho. Você é, tem noção e olha que disso? eu gosto do André Silva também, mas contra o Vitória, meu Deus, o jogo dele foi horroroso. Cara, E é muito aí diferente o modelo de jogo dos dois também. O Caleri segura, ele tromba, ele briga, ele dá referência, tá dando ele assistência agora. segura. O jogo de ontem, É, duas assistências dele. e ele consegue fazer uma parede para os dois pontas rápido, né? Para o Sim, Ferreirinha e para o. Então isso é muito importante. E é mais um que também o São Paulo tem que tomar cuidado para, talvez, principalmente no jogo de Sula, talvez para as viagens fora, deixa o Caleri aqui descansando e joga o perfeito. jogo no Morumbi. Concordo com você.
E, cara, nem vou me estender muito, mas outra coisa que eu discordo é sobre o André Silva. Cara, pelo amor de Deus, velho. Parece que a gente tá jogando com um poste imóvel ali. A bola bate nele e, mano, a bola corre dele, velho. A bola foge dele. Negócio bizarro. Pra mim, Mas assim, hoje, cara, Tapia tem que ser a segunda opção. Na verdade, Caleri, Rian Francisco, Tapia e André Silva, cara. Essa é a minha mas opinião. você, essa era a sua opinião do André Silva do ano passado também? Não. Aí É, é dessa temporada pós-lesão. é porque, então, eu falo porque eu amo o Dudu, só pra fechar, um minuto, mas o Dudu morreu em 2023. Sim. Então, talvez ele precise de um. E até o Rian, né? Que ele teve uma lesão também, foi a mesma, né? Se eu não me engano. É Do a mesma. ligamento também tem que Cara, dar a um. gente teve O três Caleri que é uma lesões surpresa, né? Os três de centroavantes. ligamento cruzado do joelho, velho. Dos três centroavantes Dos ainda, né? três centroavantes. Aí você vai falar, Então. porra, será que tinha problema de preparação física? Será? Aí fica, É. fica o questionamento, né? Mas é isso. Acho que o negócio do Caleri aí, só para encerrar agora de fato e comparando, o Caleri também volta de lesão, tá na melhor temporada dele, mas o segredo do Caleri é tá namorando, bicho. O cara precisa estar apaixonado. Se ele tá apaixonado, o cara, mano, É. desanda de fazer gol, agora tá fazendo assistência, mas vamos ver como se desenrola aí os próximos jogos aí para os dois times. Mas é isso, galera. Deixem o comentário de vocês, curtam aí, se inscrevam no canal. Gui, você ia falar alguma coisa? Não, só fica um spoiler para a próxima participação, que teve jogador do Palmeiras que também melhorava de fase quando tava namorando, vamos dizer assim. Quando estava namorado, apaixonado. Ah, Mas é boa. isso aí. Curta, compartilha e se inscreva aí no canal. Valeu, galera.